Se você achou, fique de pé mais uma vez, por gentileza. E nós vamos meditar nesse texto. Lucas capítulo 13, verso 22 até o 24. A palavra do nosso Deus diz assim: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos por podermos ler a tua palavra como igreja reunida do Senhor, e pedimos ao Senhor: fale aos nossos corações, nos incomode mais uma vez, e aqueles que ainda precisam de salvação aqui nesse lugar, que o Espírito Santo possa os convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Porta estreita, não ouvindo o Mestre. É sobre isso que nós vamos meditar hoje pela última vez. Hoje eu quero terminar essa série de mensagens que nós começamos há 4 domingos atrás, e nós vamos continuar falando sobre salvação. Esse é o assunto, irmãos. Esse é o tema de toda a Bíblia Sagrada. Importa que o homem seja salvo. Todos os seres humanos precisam dar atenção à questão da salvação. E uma coisa que nós temos visto aqui durante todos esses domingos é que o Espírito Santo de Deus tem falado, o Espírito Santo de Deus tem incomodado, o Espírito Santo de Deus tem usado de muitas formas e maneiras para apresentar para você a salvação. E a grande questão é: muitos aqui hoje já deram atenção a isso, já se importaram com a sua condição eterna e estão salvos, glória a Deus. Mas ainda há muitos aqui nessa noite que também não se importaram ainda com a questão da sua salvação. E diz a palavra de Deus que nós precisamos nos importar com isso. Você que ainda não tem certeza da sua salvação, você deve se importar com a questão da sua salvação. E, irmãos, falamos aqui nos domingos atrás algumas experiências que nós passamos, e nessas experiências nós temos de forma muito clara o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso ser, falando ao nosso coração. Nós temos o próprio Deus nos incomodando, nos dando oportunidade de arrependimento, dando para nós a oportunidade de mudança de vida. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você já recebeu de Deus a oportunidade de ser salvo pelo próprio Deus. Eu não tenho dúvidas disso, porque já vimos aqui de várias formas, e vamos continuar vendo hoje, que Deus apresenta a sua salvação aos seres humanos. A grande pergunta que você deve responder é: o que é que você tem feito com isso? Qual é a sua resposta quando o Espírito Santo de Deus te incomoda para a questão da salvação? O que é que você tem feito com o incômodo de Deus? Será que você tem ouvido aquela voz, como falamos aqui, que diz: olha, dê atenção a esse incômodo, porque esse incômodo vai te levar à porta estreita, vai te levar a uma contrição, vai te levar sim, em um primeiro momento, a uma tristeza, porque você está descobrindo que é pecador, porque você está descobrindo que você precisa de algo a mais na sua vida, e essa voz está dizendo: dê atenção a isso. Ou será que você é daqueles que estão dando ouvido a outra voz que diz: não, salvação, isso é coisa à toa, isso é perca de tempo, igreja, isso é perca de tempo, ouvir uma pregação, isso é perca de tempo, dar valor àquilo que o pastor está dizendo, isso é perca de tempo. Quantos ainda estão dando ouvido a essa voz? E com isso estão dizendo não, quando Jesus está dizendo: esforce-se para entrar pela porta estreita. Muitos estão ainda dizendo não à voz de Jesus. Porque, irmãos, a palavra de Jesus é muito clara no texto que lemos: esforcem-se para entrar. E muitos decidem dizer não.
eu não quero entrar. E muitos dizem isso de várias formas, com várias falas, em várias situações. E são essas situações que eu estou mostrando para você. Como eu digo não à orientação de Jesus. A orientação do Mestre é: esforcem-se para entrar. Como, pastor? Muitos dizem não a essa orientação de Jesus. Falamos aqui nos últimos domingos sobre três situações. A primeira é: muitos dizem não ao chamado de Deus para a salvação, procurando se livrar do incômodo de Deus. Ou seja, Deus está falando, Deus está incomodando, e muitos estão procurando se livrar desse incômodo. Como, pastor? Ocupando as suas vidas com muitas outras coisas. Muitos estão substituindo a voz de Deus por outros afazeres, por negócios, por correrem atrás das coisas desse mundo. Mas também nós vimos, irmãos, que muitos estão dizendo não à voz do Senhor, procurando fazer morrer o incômodo de Deus. E como que muitos fazem isso? São aquele grupo de pessoas que são displicentes com relação à questão da sua salvação. São aquelas pessoas que são negligentes ou até mesmo descuidados com a questão da sua salvação. Há momentos da sua vida que ele está buscando a salvação. Ele se mantém firme, mas isso por algum instante. Ele busca a Deus, mas isso por algum instante. Mas depois ele abandona tudo isso. São os negligentes, aqueles que são descuidados. E com essa atitude, eles estão fazendo morrer o incômodo de Deus. E o que eu quero pensar hoje com você é que há um outro grupo de pessoas que também dizem não ao chamado de Deus para as suas vidas. E é aquilo que eu gosto de tratar. São aqueles que gostam de justificar o vir à igreja, aqueles que são um pouco mais constantes, aqueles que são um pouco mais fervorosos. E eles são aquelas pessoas que eu quero tratar hoje, os que quase entram pela porta. Você conhece alguém que quase entra pela porta estreita? Você conhece alguém que é quase salva? Puxa na sua memória aí que você vai se lembrar de alguém que é quase salvo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, nós temos narrado a história de um jovem, de um homem que se aproxima do Senhor. E nós podemos dizer sim sobre esse homem: esse era uma pessoa quase salva. Lucas 18, o verso 18 até o 23. Você já abriu, amém? Ouça essa história. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, aqui nesse texto nós temos um homem, um jovem, que, como diz, nós poderíamos certamente olhar para a vida desse homem e dizer: aqui está uma pessoa quase salva. Eu conheço pessoas assim. Você também conhece pessoas assim. Nós conhecemos essas pessoas. Veja, se nós olharmos para o currículo desse homem, se nós olharmos para as qualificações desse jovem aqui desse texto, se olharmos para a vida desse homem, irmãos, certamente nós poderíamos dizer que esse jovem estava prestes a entrar pela porta estreita. Sim ou não? Ele estava quase lá. Era um homem quase salvo. Agora, irmãos, como esse jovem também,
Muitos hoje passam por um grande problema. Qual é o problema? O tal do quase. Guarde essa palavra nessa noite. Porque essa palavrinha quase, principalmente o que ela significa, pode ser algo muito complicado dependendo da situação em que o quase estiver inserido. Veja só, significado de quase. Se você olha para o seu dicionário da língua portuguesa, você tem o seguinte: de distância aproximada. Isso é quase. De modo ou de maneira perto ou próximo. Aproximadamente. Isso é o que significa quase, de acordo com o nosso dicionário. E aí o dicionário vai dar 2 exemplos para nós. Primeiro, quando alguém chega para você e pergunta: que horas tem? Ou quantas horas são? Aí você diz: são quase 7 horas. A gente não fala assim? Ou outro exemplo que o dicionário traz: às vezes você vai falar de alguém que morreu e você diz: fulano viveu quase 100 anos. Agora, sabe qual é o problema dessas 2 frases? É que dizer que são quase 7 horas é a mesma coisa que dizer são 7 horas? Sim ou não? Não. Dizer que fulano viveu até quase os 100 anos significa dizer que fulano morreu antes dos 100 anos. Ele não viveu 100 anos. Esse é o problema do quase. E nós temos aqui nesse texto um homem que nós poderíamos dizer sobre ele: esse homem era um homem quase salvo. Essa pessoa que talvez você trouxe à sua memória, também você poderia dizer a respeito dessa pessoa: é uma pessoa quase salva. Qual é o problema do quase? É que não significa ser aquilo de fato e de verdade. Talvez esteja próximo da salvação, talvez esteja se aproximando, talvez esteja de distância aproximada, mas não significa que é de fato de verdade aquilo. Agora, irmãos, olha só uma coisa que seria até interessante, se não fosse completamente trágico. Muitas vezes eu, como pastor, já ouvi sobre algumas pessoas: pastor, fulano é quase crente. Pastor, meu marido é quase crente. Minha mãe é quase crente. Meu filho é quase crente. Minha esposa é quase crente. Já falou isso sobre alguém? Já pensou de alguém assim? Nossa, aquela pessoa só falta ser crente. Para muitas coisas, principalmente para a questão da salvação, é isso que está faltando. Para aquele jovem, disse Jesus, faltava ainda uma coisa. Ele estava quase lá. Talvez para o seu parente, talvez para o seu amigo, para a sua família, ainda falta uma coisa. Ainda estão no ponto do quase. Qual é o problema do quase? Não é de fato e de verdade. Agora, por que a gente diz isso sobre algumas pessoas? Fulano é quase crente, fulano é quase salvo. Porque, irmãos, muitas vezes essas pessoas que nós dizemos isso, talvez a maneira dela falar, a maneira dela se vestir, a maneira dessa pessoa se portar, se parece muito com a maneira de falar de um crente, como a maneira de um crente se vestir, ou até mesmo de se portar. Mas o estilo de vida dessas pessoas, por mais que pareçam ser igual a de um crente, qual é a diferença? Apenas parece. Apenas estão de distância aproximada. Fazem parte do grupo do quase. Talvez aos olhos de quem vê, são pessoas que não fazem absolutamente nada de errado. Como disse, apenas aos olhos de quem vê. São pessoas que nós dizemos e olhamos, são certinhas. São quase salvos ou são quase crentes. Mas, irmãos, como disse e insisto nisso, o quase tem um problema muito sério. Qual é o ponto aqui, irmãos? Ouça, existem ocasiões em que o quase é algo inofensivo e pode ser reparado, pode ser corrigido,
pode ser resolvido. Mas também existem outras ocasiões em que o quase, ele é completamente irreparável. Vamos lá? Por exemplo, você entra no seu trabalho às 8 horas da manhã e você precisa se organizar para pegar ônibus às 7h20, porque senão você chega atrasado. Mas você tem uma outra oportunidade de pegar o ônibus ainda às 7h40. E você não pode perder nenhum desses dois ônibus. Se você perde o último, você chega atrasado e você vai ter um grande problema no seu trabalho. Pois bem, 7 horas você começa a se arrumar, para que você possa estar no ponto às 7h20 para pegar o primeiro ônibus. E você se arruma, vai para o ponto, você chega no ponto de ônibus 7h21. E você está avistando o ônibus sair devagarinho. O que você diz? Quase peguei o ônibus. E aí você se lamenta, você fica triste, mas logo você se lembra, espera, daqui a pouco, daqui a alguns minutos vai passar mais um, e você vai pegar aquele ônibus das 7h40, vai chegar ainda a tempo no seu serviço. Pergunto a você, houve transtorno? Sim. Houve alguma chateação? Sim. Houve alguma frustração? Claro que houve, mas houve reparo, houve conserto. O prejuízo não foi tão grande assim. Agora, você vai fazer uma viagem um pouco mais longa e você precisa ir de avião. Quem já andou de avião aqui? Quem já teve medo de perder o voo? Todo mundo que andou de avião. E você está com as suas malas, e você que viaja despachando mala, você sabe. Você tem que chegar no aeroporto quantas horas antes? 2 horas. Irmãos, eu perdi um voo em janeiro do ano passado, março do ano passado. Vinha de Curitiba para Goiânia, eu e a minha família, um piseiro de mala, eu cheguei atrasado. Cheguei 1 hora e 50 minutos antes do voo sair. E eu fiquei para trás. E tinha um amigo meu, o pastor Wanderson, que tinha chegado primeiro lá no portão de embarque. E ele falava comigo, não moço, ninguém nem começou a entrar ainda, a fila está todo mundo aqui sentado. E eu falava para o moço, o avião ainda nem chegou lá, está todo mundo sentado. Não, o senhor perdeu esse voo, o senhor não pega mais. O senhor deveria ter chegado aqui há 1 hora antes. E eu lamentava, e eu ficava com medo de perder aquele voo, porque anos antes, no mesmo aeroporto, eu querendo chegar um pouco mais cedo em Goiânia, perguntei ao agente lá, ao funcionário, quanto que custa uma passagem no próximo voo para Goiânia? E ele falou, R$ 1.500. Mas espera, eu paguei 600 em 2, você quer me cobrar 1.500 em uma só? Se você quiser ir antes, é esse o valor. O que são 3 horas esperando, não é verdade? Dá para esperar. Irmãos, eu não consegui pegar aquele voo, fiquei muito chateado, triste e sobretudo com muito medo do que iria acontecer. Porque eu não conseguiria pagar uma passagem, quando dirá 3 de última hora. E depois de 1 hora tentando, aquele moço conseguiu me colocar em um voo, que só foi sair depois de 3 horas. Mas teve reparo, teve solução, foi resolvido. Houve transtorno? Muito maior. Houve medo? Muito maior. Mas foi resolvido, houve reparo. Aquele quase teve solução. Agora imagine você, algum parente seu está prestes a entrar em uma mesa de cirurgia do coração, de artérias. É aquela cirurgia que tem que dar certo, porque se não der certo, acabou. E a pessoa entra, a família vem, fica na sala de espera, depois de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas de cirurgia, o médico vem. E junto com o médico vem o quê? Medo, angústia, esperança, temor. E o médico chega diante da família e diz, nós quase conseguimos. Quando o médico diz, nós quase conseguimos, o que ele quer dizer, irmãos? Não conseguimos. Houve medo, houve angústia, houve esperança, mas não houve reparo.
esse quase é irreparável. Veja você, há situações em que o quase é inofensivo e pode ter reparo, mas há outras ocasiões em que o quase é muito prejudicial e não haverá mais esperança, não haverá mais reparo. Então, o que você precisa entender, você que talvez esteja no quase, é que quase passar pela porta estreita significa, na verdade, estar completamente do lado de fora. Não há, na verdade, um quase. Por quê? Porque, na verdade, o quase é a não confissão da derrota, ou a confissão da derrota, mas com a esperança mantida até o final. Isso é quase. Você está confessando que houve uma derrota, houve um prejuízo, mas você ainda quer que esteja na sua mente a esperança. Você não quer pensar na derrota, você só quer pensar na esperança. Nós estamos passando por uma derrota muito grande, mas quando nós falamos, o que nós professamos, o que nós queremos que saia da nossa boca, é a esperança de que aquilo possa ser diferente, ou a esperança de que aquilo que aconteceu tivesse sido diferente. Quer ver um outro exemplo? Acontece muito quem gosta de futebol ou quem joga bola, os meninos estão aí jogando bola todo sábado, né? Você está em um jogo de futebol, ou o seu time está jogando bola, e o seu time perde de 3-2. Quando você vai dizer a outras pessoas, o que é que você diz? Quase ganhamos. Você não diz que perdeu. Por quê? Porque você não quer confessar que foi derrotado. Você quer que a esperança esteja sendo mantido no seu ser. Por isso que a gente diz, nós quase ganhamos. Mas o que aconteceu na verdade? Foi derrotado. Irmãos, permanecer no quase é algo muito sério. Nós não queremos confessar a derrota, nós queremos que a esperança esteja viva até o último instante. Qual que é o problema disso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, volte um pouco aí, você que está em 18, Lucas 16. Uma história que certamente você conheça muito bem. Lucas 16, o verso 19 em diante. Olha só essa história, Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, preste atenção nisso aqui agora. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês, não o quê? Não podem, nem os de lá para cá. Agora olha só, então o rico disse, veja só, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu:
Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, olha o que a gente aprende nessa passagem. Esse texto nos mostra que há um ser humano, há um homem que foi completamente derrotado. Há um homem que foi completamente vencido, ou que não passou pela porta estreita, o rico. Mas olha só, esse homem, ainda assim, mantinha vivo dentro de si a esperança de se livrar do tormento, apenas querendo um gole de água, uma gota de água. Esse homem não queria confessar a sua derrota. Olhe de novo para o verso 24. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha a esperança desse homem. Talvez ele pensava: não, eu estou nesse lugar, mas ainda há esperança para mim. E ele continua: manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas o que ele não entendia é que ele estava em um estado, em um lugar, que não havia mais esperança para ele. Não adiantava não confessar mais a derrota. Não adiantava não olhar para o seu estado natural, que seria agora eterno. Nada mais iria mudar para aquele homem. Porque o estado em que ele se encontrava, não havia mais esperança. E não importava o que ele pensava. Não importava o que ele queria, não importava o que ele achava. Não havia mais esperança. Mas o que eu e você nós devemos prestar atenção é em que situação o quase está inserido. Porque, irmão, se for na questão da salvação, esse quase poderá ser irreparável. Não haverá mais esperança, não haverá mais o que fazer. Tome cuidado, porque quando a porta se fechar, não haverá mais esperança para aqueles que permaneceram no quase, ou insistiram com isso. Não haverá mais esperança, só haverá mais tormenta, como foi no caso do rico. Só haverá tristeza, como foi no caso do jovem rico. Só haverá a derrota. E aí, irmãos, quando eu olho para esses textos aqui, e olho para os nossos dias, muitos ainda estão nessa mesma condição. Muitos estão hoje, quem sabe, perto da porta estreita. Muitos estão, como a gente gosta de dizer, quase lá. Mas eles não se esforçam para entrar. Como disse o próprio Jesus, muitos já foram apresentados a sua salvação. Muitos foram colocados em situações em que ouviram o próprio Deus de forma muito clara dizer: eis aqui a minha salvação, eis aqui a vida eterna. Mas eles dizem: não, eu estou quase lá, eu estou perto da porta, e perto da porta basta. Não basta. Precisa haver ainda um esforço para que você entre. Eles estão querendo abandonar, ou não estão querendo abandonar, muitas coisas que os impedem de entrar. Muitos ainda estão dando valor às coisas desse mundo. Muitos ainda estão dando atenção a tudo aquilo que esse mundo tem a oferecer. E eles dizem: não, eu não quero passar pela porta estreita. Perto da porta está bom. O que na verdade está acontecendo é que essa condição está te levando ao mesmo lugar que levou esse rico. E como diz o texto, do inferno estando em tormento, o rico lamentou, mas não houve mais o que fazer. Na verdade, irmão, estar perto da porta, como já disse, significa estar completamente do lado de fora. E aí nós vimos aqui no domingo passado que existem aqueles que estão inconstantes, aqueles que em momentos da sua vida buscam o Senhor e depois abandonam tudo isso. Mas existe um grupo de pessoas que busca o Senhor por muito tempo, e eles estão buscando, eles vêm à igreja constantemente,
ouvem a palavra semanalmente, domingo a domingo estão aqui, ou em qualquer outro lugar, ouvindo a palavra de Deus. Eles participam das coisas juntamente com o povo de Deus. São aquelas pessoas que ajudam na igreja, aquelas pessoas que estão prontas a cooperar. Eles dão oferta, dão até dízimo, que é coisa para crente. Mas o pensamento deles é: eu estou perto da porta, ou eu estou quase lá. Mas eles não entendem que estar perto da porta, ou estão quase entrando, não significa que entraram de fato e de verdade. E que quando o dia chegar, quando o dia do juízo, que o Espírito Santo já convenceu, vier, eles estarão completamente do lado de fora. E haverá lamento, haverá tristeza e haverá tormenta. É isso que há do lado de fora da porta estreita. Mas, irmãos, muitos, como já disse, buscam entrar. E eles estão ali perto da porta, até mesmo desejosos por entrar. Eles estão querendo, eles estão vendo os crentes que já passaram pela porta, desfrutando da alegria da salvação, desfrutando do gozo da vida eterna. E eles desejam tudo isso, mas eles não se esforçam por entrar. Diz o Senhor Jesus: uma coisa ainda te falta. Mas eles não querem isso. E assim como o jovem rico, eles voltam cada dia mais, ou todos os domingos, para suas casas, talvez tristes, talvez lamentosos por não terem entrado. Mas eles ainda ficam com a esperança: não, eu estou perto da porta, eu estou participando dos cultos, eu estou ouvindo a palavra de Deus. O problema é que a gente não sabe o dia que essa porta irá se fechar. Esse é o problema do quase. E se essa porta se fecha e você está do lado de fora ou até mesmo perto, você está próximo, não haverá mais salvação para você. Como o jovem rico, muitos estão dizendo hoje: isto e aquilo eu faço desde a minha juventude, isto e aquilo eu pratico a minha vida inteira. Mas Jesus está dizendo: pois é, isso e aquilo que você tem praticado a sua vida inteira só serve para te deixar perto da porta. E você precisa se esforçar um pouco mais para entrar. Uma coisa ainda te falta, diz o Senhor. Para você que porventura viva nessa situação, ou se encontre no tempo do quase, a palavra de Jesus para você é uma só: vá em frente. Entre de uma vez pela porta estreita, não demore mais por passar pela porta estreita, porque você não sabe o dia que essa bendita porta irá se fechar. Não se contente com esse quase, que na verdade está te levando para o inferno. É isso, esse é o quase. Se for para a questão da salvação, se você permanecer nisso, isso será irreparável. Irmãos, nós estamos falando de salvação. E a verdade é que quando nós falamos de salvação, quando falamos de ir para o céu, a maioria das pessoas respondem de forma positiva a tudo isso. Pergunta aí afora: quem quer ir para o céu? E talvez de 10, um vai dizer: não, eu não me importo com isso. A maioria vai dizer: eu quero ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Quem é que quer passar por uma situação como essa do rico? Ninguém. Mas quando a palavra diz, ou quando eles se deparam com uma situação que eles precisam se esforçar um pouco mais, dar um passo a mais, muitos não querem fazer isso. E continuam dizendo não. E muitos ficam com essa desculpa: não, eu estou quase lá. No fim, tudo vai dar certo. Não, não vai dar certo. A hora é agora, o dia é hoje. Diz o Senhor Jesus: passe pela porta estreita. Pastor, o que é não se esforçar? Quando Jesus diz: se esforce para entrar. Primeiro, é procurar se livrar do incômodo de Deus. É procurar fazer morrer esse incômodo de Deus. É procurar usar sempre dessa desculpa de que está perto da porta,
porque você vem à igreja, porque você vive como um crente vive. Vivendo dessa forma, você está dizendo não. E você, quem sabe, até possa estar perto da porta. Mas como disse, dizer que você está perto da porta significa dizer que você está completamente do lado de fora. Como disse um pastor muito querido, dizer que uma pessoa é quase salva é dizer que essa pessoa está completamente perdida. Completamente perdida. Para você que se encontra no quase, a sua condição não é de quase. Não há um quase. A sua condição é de uma pessoa completamente perdida. Sabe por quê? Porque não importará o quão perto da porta você estiver quando Jesus voltar. Se não for do lado de dentro, tudo que você fez até aqui não servirá para te salvar. A única coisa que você pode fazer é passar pela porta. E o desejo do meu coração é que você faça isso. E faça agora. Faça depressa. Como diz uma canção que nós cantamos, não demores. Não demores. O desejo do meu coração para você é que você passe pela bendita porta estreita. Pastor, o que eu devo fazer? Qual é o esforço que eu devo fazer? É dizer, Senhor, eu não quero mais me livrar do teu incômodo. Senhor, eu não quero mais fazer morrer o teu incômodo sobre a minha vida. Eu sei que o Senhor tem me incomodado. E eu quero esse incômodo para mim. Porque eu quero passar pela porta estreita. Eu quero herdar a vida eterna. Assim como aquele jovem rico, eu tenho certeza que você deseja a vida eterna. Mas o desejo do meu coração é que você não saia daqui hoje como aquele jovem rico saiu da presença de Deus, condenado. O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje salvo, para a honra e glória do Senhor. Então, se renda aos pés do Senhor nessa noite, faça isso. Você não sabe o dia que essa porta irá se fechar, nem eu sei. Esse é o problema do quase. O desejo do meu coração é que você me procure depois desse culto, assim como fez alguém no domingo passado. E essa pessoa disse, pastor, eu não quero mais me livrar do incômodo de Deus. E eu quero receber Jesus na minha vida. Nós iríamos apresentá-la hoje aqui. Mas ore pela vida da Tayana. Tayana, cunhada da irmã Josi. Ore pela vida dela. Continue orando pela casa dela. Foi alguém que disse com todas as letras, pastor, o Senhor tem me incomodado de várias formas e há muito tempo. E domingo passado ela entendeu que não é tempo mais de ficar enrolando. Não é tempo mais de ficar dando desculpa. Ah não, quando eu ficar mais velho, quando eu criar meus filhos, depois que eu fizer isso ou aquilo, não. Não há mais tempo da gente ficar dizendo não ao Senhor. Diga sim ao Senhor no nome de Jesus. Amém, irmãos?